Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei que horas você está nos assistindo, mas é uma honra muito grande. Nós estamos aqui, mais uma edição do nosso podcast, no programa Papo no Altar, e como você vê, é um papo no altar realmente, né? O cenário faz jus à nossa conversa, né? Quinta edição de Papo no Altar. E estamos aqui para trazer um tema polêmico para você. E o nosso negócio aqui, na verdade, não é fazer uma mudança na sua mente. Nós estamos longe disso, de fazer uma mudança na sua mente. Nós não queremos isso, você é muito inteligente para isso. O nosso intuito aqui é nós trazer alguma coisa que o conteúdo vai alimentar a sua esperança num Deus todo-poderoso, entendeu? Porque querendo você ou não, existe Deus. Mas eu não estou enfiando, né? nem forçando a barra, mas existe Deus. E hoje temos um assunto muito polêmico, e o nosso assunto de hoje é preconceito. Preconceito. Né? Preconceito. E o que é preconceito? Essa palavrinha, essa pequena palavra, preconceito, ela tem gerado tanta controvérsia, tanta discussão. Tem gente que fala de preconceito e, na verdade, nem sabe o que é preconceito. Não é verdade? Com certeza. Não conhece o que é preconceito. Não sabe nem o que é a palavra. Gente do céu, eu vou ser sincero contigo. Eu estava dando uma pesquisada, viajando na internet, eu estava olhando como tem gente que fala sobre preconceito sem dominar o assunto. Ou seja, não sabe. Só sabe que a palavra preconceito, o que é? É contra. Preconceito é uma palavra contra, mas contra o quê? O preconceito, na verdade, é qualquer opinião. Qualquer opinião ou sentido concebido sem um exame crítico das coisas, né? Sem qualquer informação sobre o que está acontecendo. Então tem gente que diz, olha, o pastor é preconceituoso, mas ele nem sabe o que é preconceito. Não é preconceituoso? Não, de maneira nenhuma. O Josué é preconceituoso? Eu também acho que não. Acho que não. Ele não tem essa... Não, uma porque o Josué é o nosso... Preconceito, pré-conceito. Então, não vem ao caso nós, de alguma maneira, ser preconceituoso. Nós apenas não podemos concordar quando a verdade não existe, né? Exato. Nós sempre lutamos pela verdade. Uma porque Josué também não vai ser preconceituoso, não só porque ele tem um nível acadêmico, né? Ele é professor de letras, não é por isso. Porque tem gente que tem uma cultura elevada e também não tem conhecimento. Ter cultura não significa que tem conhecimento. Concorda? Com certeza. Nem sempre aqueles que têm uma cultura elevada, eles têm também um coração voltado para o bem, né? Aquele que busca o mal, ele vai praticar a maldade. E aí, então, ele sempre vai ter problema e trazer problemas. E o preconceito, pastor, ele tem gerado, assim, tanto no campo religioso, quanto no campo político e no campo de gênero. Principalmente nesse campo ali, no campo religioso. Já deve ter batido em alguma coisa dessa natureza. A religião, para aqueles que não entendem o poder de Deus e não trabalham na vontade de Deus, a tendência dele é contrariar, né? Na verdade, tudo aquilo que tu busca em prol do bem do próximo, ele tem que ser aceito como uma boa coisa, uma boa causa. Eu digo assim, pastor, eu me refiro assim, ó. Tu acha, no teu modo de pensar, que preconceito é agressividade? Existe agressividade no preconceito? Querido, assim, ó... Ou existe discordância? É que, na verdade, essa agressividade, ela vem por quando não aceitas a ideia do outro e vai, então, querer rebater. Mas quando simplesmente não concordares com o próximo, com aquele que está te falando, mas se ele pensa desta maneira,
pelo menos tu tem que explicar uma retidão, uma verdade. Se não conseguires passar para ele o teu pensamento na forma correta, tu não pode também querer que ele mude pelo teu pensamento. Cada qual pensa segundo aquilo que lhe vem. Agora, ele precisa conhecer a verdade. Quando ele vem lhe acusar de tendo como preconceituoso, tem que buscar saber qual é o pensamento dele e a intenção dele. Não, mas é verdade, porque assim, ó, tem gente que generaliza. Ele acha que a pessoa é preconceituosa e agressiva. Ela é agressiva quando tu ataca a opinião, eu penso assim, né? Quando ele ataca a opinião. Aí, gerando essa agressividade, uma pergunta está fora do contexto, pastor, está fora do contexto. É claro que a gente nem chegou, ainda estamos na introdução, do nosso assunto aqui sobre preconceito, né? Se você chegou agora, certo? Aí eu lancei uma pergunta para o pastor: Paulo era homofóbico? Sabe por que eu estou perguntando isso, pastor? Deixa eu dizer para você. É porque a gente veja lá em Romanos, e o pastor sabe muito bem, que Paulo dá umas dicas, ele dá uma quebrada no ritmo dos homens que tinham os homens e mulheres que tinham uma mente diferente, que não eram religiosos, digamos assim, ou que a religião, na verdade, eu não entendi a religião deles, sabia? Porque depois se converteram também, né? Mas enfim, Paulo era o ponto de vista, partindo desse assunto que eu estava falando aqui para ti, de Romanos, partindo desse assunto, na tua concepção, tu acha que tem como alguém acusar Paulo de homofóbico? Eu te convido para nós ler o capítulo 1, versículo 23 de Romanos. Sim. Paulo nos diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quádruples e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, de maneira nenhuma, alguém vem acusar o Paulo dessa maneira, porque ele simplesmente estava defendendo a glória de Deus. E quando a imagem e semelhança de Deus, ela se torna, então, em tendência de praticar maldade, então Paulo seria contra. Ele não aceitaria isso aqui. Mas você não tem que concordar com o erro. Você não vai ser preconceituoso se alguém chegar praticando algo que você tem certeza que é errado, você vai ter que concordar para você. Sim, isso se enquadra na opinião própria. Exatamente. E se tu for continuar ali, decorrendo ali, já vou pegar essa linha dele ali, ó. Lá o capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E em seguida, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram entre... olha, gente, então a gente veja que a Bíblia... E antes disso, ela também, porque eu falei que existe campos, o preconceito, existe vários campos. Então, os piores campos são o político, o religioso e esse que eu falei ainda há pouco, né? O de gênero. Então, nós vemos que o Paulo, nesses 2 versículos, ele ali em cima, ele já fala sobre idolatria, que vem a idolatria nada mais é do que uma religião criada pelo homem. O homem, na verdade, o homem é idólatra desde a fundação do mundo, rapaz. É que o homem sempre quis chamar a atenção. Olha só, parece criança, mas é verdade. Chamar a atenção, tu diz o quê? Para ele mesmo. Sim. Para ele mesmo. Porque o homem, quando ele não consegue ser ovacionado ou se destacar, ele cria uma imagem dele próprio. Uhum. E leva então a adorar qualquer coisa que a ele traga alguma vantagem. A idolatria também se está na tua arrogância, no teu pensar que estás com a razão, eu quero fazer isso, mesmo que és prejudicado naquilo, mas muitas vezes pela sua própria vontade de se mostrar ou
de não cumprir ou não obedecer à autoridade, muitas vezes te leva ao caos. Então... eu perguntei essa questão ali de se Paulo era homofóbico, porque muita gente, assim, eles fazem um tumulto danado, né? Mas nós vamos chegar. Tudo o que eu estou falando aqui é só um prenúncio do assunto que nós vamos fechar. No final ali, nós vamos fechar o assunto, eu e o pastor aqui, um assunto muito interessante que você vai gostar muito, certo? Porque, assim, ó, opinião própria não significa assim, é como o pastor disse, opinião própria. Eu tenho opinião própria, então se eu tenho a minha opinião própria, não significa que eu sou preconceituoso. Eu posso não concordar, eu posso dizer, não, realmente Paulo era homofóbico, pastor. Eu posso discordar dele. E ele vai com seus argumentos, porque assim, ó, discordar é argumentar, mas argumentar com conteúdo. Não é verdade? Não adianta nada eu discordar de você, eu tenho a minha opinião própria, mas eu não tenho um conteúdo, certo? Um conteúdo que vá te mostrar que realmente a minha opinião não está te ofendendo, mas é uma opinião minha. Entendeu? Eu vejo dessa maneira porque eu tenho um argumento para falar para ti, para te convencer de que a minha opinião, entendeu? Para mim ela está certa. Aí as pessoas, o que também pega muito, vê se tu concorda comigo, é que as pessoas, elas têm um hábito assim, por exemplo, ela quer que tu realmente aceite. Mas tu diz, não, mas eu não concordo com isso. Mas por que o senhor não concorda? Eu não concordo pela minha base religiosa, pela minha base de fé, pela minha criação, né? Não, mas por quê? Nós estamos no outro tempo, a coisa mudou. O que mudou? O que mudou? Homem nasce 2 olhos, um boca, um nariz, e não tem, é homem. Ô pastor, interessante, deixa eu te dizer, olha só, parece engraçado, né? Mas olha aqui, pastor. A maneira que colocou. Mas olha aqui, pastor. Pensa bem se a natureza imitasse nós, que são irracional. Eu sei que para você, nós estamos dentro de um tema aqui, preconceito, e nós paramos no campo do gênero, certo? Digamos assim, a vaca agora não vai dar mais leite. O boi não quer mais ser mais o boi. A vaca não quer mais parir. Porque a vaca disse que ela não é do sexo feminino. Ou ela não é uma fêmea. Ela disse, eu não sou fêmea. Mas como não? Tu é uma vaca, eu não sou vaca. Eu vou descer. Seria complicado. Eu vou ainda ver se eu vou ser vaca ou não. Como assim? Tu és vaca, tem que dar leite. A gente precisa tomar o leite. Não. A galinha... O pior é se ela tiver o bezerrinho. Não, mas tu já pensou se a galinha também... A gente não está satirizando, desculpa, não estamos satirizando. É um assunto legal, é uma coisa que a gente tem que... Porque são todos argumentos, levantados para a gente criar isso aí, certo? Igual falamos ali da idolatria. Mas seguindo adiante, né? Vamos fazer o seguinte, tipo assim... opinião própria. O meu filho, ele fez educação física, pastor, e quando chegou no último ano de educação física, ele disse, pai, não é o que eu quero, eu vou ser empresário. Eu disse, empresário, rapaz, vou trabalhar com alimentação. Alimentação, guri? Tu está fazendo educação física? Não, eu não quero mais isso. Contraste. Olha só, um contraste, não era culinária, ele não estava fazendo um curso de culinária. Eu disse, mas meu filho falta 1 ano só. Não, mas eu não quero, eu não gosto de futebol. Então eu disse, mas por que eu tenho que gostar de futebol? Eu não gosto de futebol. Mas filho, o futebol é uma paixão nacional. Paixão nacional? Mas para mim não é nacional. Aí ele me botou essa questão. Que cultura traz o futebol? Que cultura tem o futebol? Cultura? Que cultura, pai? O que o futebol ensina? Ensina que está todo mundo louco. Daí ele é seu pai. Que cultura tem o futebol? Daí ele assim, qual a influência boa que o futebol traz? Daí eu falei assim, meu filho, Neymar, por exemplo, tá rico. Boa colocação. Que influência boa. Dinheiro, né? É uma opinião dele. Olha só, nós vamos chegar lá, mano. A opinião dele. Outra coisa, ele disse, vai ensinar futebol na escola? Tu ensina? Eu ensino futebol, ensino beisebol, handebol, e foi dizendo que ele ensina.
E o que se pratica no Brasil, pai? Eu falei assim, meu filho, tu estás na contramão da história. Não, pai, eu não estou na contramão da história. É a minha opinião, eu não vejo graça no futebol. Os caras correndo atrás de uma bola, eu não entendo. Ele disse assim, até acho legal a natação. E eu gosto, eu amo a natação, né? Eu até acho legal a natação, eu acho legal o ciclismo, a corrida. É um exercício do corpo, é um negócio individual. Ou seja, ele acha mais criativo o esporte individual do que coletivo. É uma opinião dele. Qual é a influência do futebol? Eu não sei. O futebol é bom? É gostoso, né? Mas assim... eu acho. É o mesmo que o MMA, né? Você vai descarregar sua raiva no teu próximo e depois vai abraçar ele e beijar ele que tá tudo bem, né? Então, é uma paixão, muitos gostam. Opinião do pastor. Então, quando eu tenho uma opinião própria minha, e eu tenho um argumento com a minha opinião de passar para você, eu não sou preconceituoso. Aí ele nunca me chamou de preconceituoso, porque eu dizia que ele não gostava de futebol. Na verdade, era ruim, né? Eu estou diante do pastor, que esse camarada aqui, ele era bom no gol demais. Ele era bom demais no gol. Ele defendia igual, entende? Mas então, é uma opinião dele. Então, agora se você gosta de futebol, é fanático de futebol, vai me agredir por isso? Aí você se torna preconceituoso. E o preconceito, na verdade, pastor, ele gera uma rixa mesmo. E torna-se uma coisa agressiva. Entende? E mata. Pastor, hoje muitas pessoas estão morrendo por causa do preconceito. Sim. O preconceito te leva a uma depressão, né? Porque quando você gosta de aparecer, chamar atenção, e parece que isso não funciona com as pessoas que estão ao redor, tu acaba puxando para ti uma tristeza que não cabe por aquilo. Ninguém tem que aceitar ou ninguém tem que te seguir em algo que tu acha que é correto ou errado. Nós temos que fazer aquilo que o nosso coração nos dá e é o que nos alcança. Como mesmo me disseste, eu amava futebol, mas hoje eu não tenho condições de jogar futebol da maneira que eu jogava. Deixei de gostar de futebol? Não, até gosto de futebol. Mas então tu não é igual o Samuel. Não, eu não sou igual o Samuel. Eu até gosto de futebol, só que eu não consigo praticar. Sim. E aí, então, eu vou olhar para alguém e dizer que é errado o futebol. Como? Não é por isso. Agora, eu não tenho que concordar com eles que eu devo continuar, porque eu só vou me machucar, vou ridicularizar outras pessoas que às vezes ficam me vendo. Então, eu acho melhor que exista uma fase para cada coisa. Houve aqui agora, há pouco tempo, na internet, sobre... alguém falando sobre o cabelo. Para uma mulher ser crente, tinha que ter cabelo comprido, usar saia, não usar brinco, batom, tal. Então, teve gente que disse que isso é preconceito, que a mulher, ela deve se... Eu digo assim, a mulher deve ter uma gota de vaidade. Já dizia um sábio, um pastor sábio, que dizia assim, a mulher, ela enfeita uma casa. Se ela não tiver... vamos esquecer esse negócio de gênero, tá? Tira da sua cabeça o negócio de gênero, tira. Vamos falar agora aqui, mulher e homem, né? Nós estamos entrando agora na parte espiritual da coisa. Até agora nós estávamos na parte técnica do preconceito. Agora vamos entrar na parte espiritual do preconceito. Então vamos lá. Existe a fé natural, pastor? Com certeza. O que o pastor define como fé natural? Para que os irmãos, os amigos entendam. Defina. Quando você usa a sua força e acha que é possível alcançar pela tua força. Tu olha para alguma coisa, acha que dá para fazer e vai em frente e faz. Confia em ti mesmo. Tipo assim, amanhã eu vou me levantar. É uma fé natural. Com certeza. Eu vou almoçar. Uma fé natural. Exato. Acreditar, botar esperança na mãe é uma fé natural. Também. Por quê? Claro, porque a mãe é a progenitora. Claro. Agora, esse tipo de fé é uma fé natural que todo ser humano tem. Então, e existe a fé espiritual, que é definida da seguinte maneira. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas, que não se vê. Então, se existe uma esperança
existe a fé. E a fé sempre, ela vai lhe trazer, porque a Bíblia também diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, a fé, ela é algo que e quem quer que seja, olha e vê algo que é impossível para nós conseguir, mas vai além da nossa força, e nós temos a certeza que existe uma força maior que pode nos ajudar e que, se nós quisermos interceder, vem nos ajudar. Então, isso nos leva a acreditar que a fé, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, a fé é quando você sabe que não consegue, mas tem alguém que lhe ajuda e lhe alcança. E esse é inegável. Para nós resumir, entrar Veja só, o Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3, ele já estava preso nessa época, né? Eram os últimos dias dele na face da terra. Ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos nos tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, 2 Timóteo 3:1, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Olha, eu quero dizer que o seguinte: religiosidade que não transforma vida, do que me serve ser religioso? Para que serve a religião? Me diz, pastor, para que serve uma religião? A religião, primeiro ponto, é te aproximar de Deus. E, na verdade, a religião, ela te traz a paz, ela traz a união. Melhor, ela cria uma crença. Porque a religião é formada em cima de uma crença. Exato. Estou certo? A princípio você vai crer, né? Porque quem crê forma religião. Sim. Agora, não significa que é religioso. A religião, na verdade, veja se eu estou errado. Eu penso assim, que a religião foi criada dentro de uma crença, para transformar a vida. Então, uma vida, para ser transformada, ela não pode ter preconceito. É que o preconceito depende da visão que tens para esse preconceito. Porque quando eu não concordo com tua opinião, não quer dizer que eu sou preconceituoso. Eu apenas estou seguindo a verdade que para mim é. E se eu tenho certeza disso aqui, e se eu tenho conhecimento dessa verdade, se vens com algo que fere a minha conduta, eu tenho que não aceitar. Nesse sentido, eu não posso ser preconceituoso por isso. Não, porque a maioria das pessoas acha assim, se eu não concordo com, digamos assim, com o governo que está aí, que é o Bolsonaro, eu não concordo. Sim. Mas também não concordo com o Lula. Eu sou preconceituoso? Não, eu tenho uma opinião. O governo, ele veio para governar, na verdade ele não é dono do país. Ele é o funcionário do país, ele é nosso funcionário, está trabalhando para nós. Aí o camarada vai lá e asfalta uma rua. Nossa, olha o que ele fez. O que ele fez? O camarada vai lá e calça, faz uma ponte, cria isso, cria o horário de ônibus, cria uma lei que facilita. Ele não fez nada demais, é uma obrigação dele. Né? Então, esse preconceito, fica se brigando por causa disso. Outra coisa, o gênero. Poxa vida, eu quero ser, eu não sou homem, eu sou uma mulher. Eu decidi que sou uma mulher. Pô, você decidiu que é uma mulher? Amém, tá bom. Eu digo para você que eu vejo em ti um homem. Mas eu estou vendo um homem. Agora, a minha opinião, eu não estou atacando ninguém, eu não estou sendo agressivo. Concorda comigo? Com certeza. Tu não vai, se estás vendo com as tuas vistas que é tal, por que tu vai dizer que não é? Então, por mais que a pessoa diga, não, mas eu sou, tu estás vendo que não,
Não vai ter que concordar com tal. Mas aí eu não estou brigando, eu só quero dizer o seguinte, a nossa formação, a formação do ser humano, é uma formação religiosa, a partir de Deus, e o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová. Sim. Não é verdade? Então, nós partimos dessa verdade. Deus criou o homem e criou a mulher. Agora, não existe meio termo. Essa é a minha opinião. Não estou ferindo, eu só quero dizer assim, ó, aí a religião, ser religioso muda. A religião tem que transformar uma vida. Eu sempre me imagino e eu prego isso. Nada pode mudar o ser humano. Ele próprio, pela transformação, buscando a sua própria realização, ele vem a transformar, e Deus tem esse poder de mudar. Então, se és uma pessoa iracunda e começa a te controlar, conhecendo a verdade, trabalhando para isso, então vem a tua transformação e Deus muda. Aquilo que a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, então mostra que a alegria está quando estás fazendo a coisa certa, porque isso te traz paz. É diferente quando estás fazendo a coisa errada, que um reclama, outro critica, não vai te sentir bem. Não é verdade? Então, dessa maneira, quando olha para a pessoa e a pessoa diz, eu sou tal, vai olhar para ele, mas eu não vejo isso. Não, mas eu sou. Problema seu. Exato. Mas eu não vejo assim. Você não vai ser preconceituoso porque não aceita a opinião da pessoa, mesmo se tratando dele ou mesmo se tratando dela. Outra coisa, porque 1 Samuel 16, ele, quando ele foi ungir rei, e tinha ali o Abinadab, e ele olhou para o cara forte, ele disse, pai, esse que vai ser o rei. Deus disse, não, eu não olho a aparência, olho o coração. Aí olhando para esse veio, aproveitando essa linha de pensamento de Deus, teocrático, essa linha teocrática, que é a linha de Deus que olha para dentro da pessoa. Aí quando alguém olha para você e você diz assim, eu sou gay, a pessoa diz, não, mas você não é gay, eu estou olhando para ti, e tu não é gay, e tu diz, não, eu sou gay. O importante é que dentro de ti existe um espírito. Aquele espírito não tem sexo. Exato. Não tem uma definição. O espírito, ele é assexuado. Então você tem que se acalmar. Calma. Porque assim, ó, a controvérsia, eu posso não concordar com a tua opinião, mas não é por isso que eu sou preconceituoso. Te abraço, te aceito como tu és. Agora, eu não concordo com a tua atitude. Então, olha só, Josué olhou para o camarada e disse, é aquele. Deus disse, não, Josué, não é por aí o caminho. Então, assim... Então, alguém vai na minha igreja, e na minha igreja o camarada, para ser crente na tua igreja, como é que funciona o negócio lá? Ministério Pentecostal da Paz de Mituba, diga-se de passagem, Deus tem feito grandes obras nesse ministério, hein? Você já visitou a Igreja Pentecostal da Paz de Mituba? Ainda não? Deveria, hein? Deveria. Nós temos um site ali, né? Sim, você pode se inscrever pelo YouTube, né? Ou pelo nosso Spotify, nosso Deezer. Para nos ouvir. Fala assim, você já se inscreveu no nosso canal Papo no Altar? Para ser notificado, para nos ajudar a comentar. Às vezes você fica nos criticando, não está criticando, mas de repente você pode até tecer um comentário, que é ótimo, mas só critica, mas não traz um comentário. Fala para nós. Agora eu vou passar a bola para ele. Todo sábado ao meio-dia nós vamos ao ar com o nosso Papo no Altar. Todo sábado ao meio-dia. Exato. Passa a bola para ele. Na tua igreja, a questão de costume, porque muita gente diz assim, certa igreja é preconceituosa, não aceita o homossexual, não aceita mulher com isso, com aquilo, homem de barba. Outro dia ele estava vendo um pastor muito querido, Samuel, ele estava falando que foi convidado para pregar numa igreja e daí disseram para ele, ô Samuel, tu só pode vir pregar aqui se for sem barba. O Samuel tirou a barba e foi pregar lá sem barba, pastor. Só que ele disse... O importante é que eu vou pregar a palavra de Deus. Se eles têm a maneira deles de cultuar Deus, eu vou respeitar. Certeza. Na tua igreja?
Não, eu penso assim, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele tem que ter o mais próximo possível daquilo que agrada a Deus. Quanto à sua postura, nós pedimos, é claro, que as mulheres sejam decentes, que os homens sejam decentes, o seu modo de se vestir, para não vir escandalizar os outros. Agora, quanto à sua vida particular, quanto ao seu modo de vestir, quanto à sua maneira, isso é problema exclusivo seu. Claro que nós não vamos aceitar, por exemplo, alguém vir dentro da igreja e ficar como se estivesse namorando lá fora ou no particular. Isso vai fazer dentro de 4 paredes. A igreja você vem para adorar a Deus. É gay, é lésbica, problema seu. Agora, não pode querer chegar no meio daqueles que estão normal e então fazer porque você quer se mostrar no meio dos outros. Para que isso? Porque também é falta de respeito. Também. Pensa bem dentro da minha... Você não vai ser preconceituoso se reclamar. Poxa, aqui não é possível. Tanto que a Constituição nos dá o direito de culto. Não, e tudo tem uma regra. Vamos supor, no tribunal, eu estive nos Estados Unidos e quando eu fui no tribunal lá nos Estados Unidos, eu fui julgado porque eu bati no carro lá, meu carro, bati no carro. E daí... Provavelmente deslizou na neve, né? Não, rapaz, eu trabalhei demais e eu acho que eu dormi no volante. Não, desculpa, não foi. Sabe o que foi? Eu não tinha o GPS, isso em 92, né? E eu fui olhar no mapa, baixei a cabeça quando levantei e bati. Aí fui pra corte e tal. Na corte, eu estava muito sonolento e eu fiquei assim, quase que dormindo no banco. E não escutei quando o juiz entra. Quando o juiz entra, tem que se pôr de pé. E eu não escutei. E eu estava meio sonolento. Nossa! O policial veio de lá gritando, com a mão estirada assim na minha direção. Se põe de pé, se põe de pé. Isso é lei aqui. O que é que eu fiz? Não, isso é preconceituoso. O que é isso? Quer dizer que eu não posso ficar sentado? Eu estou cansado. O que é isso? É preconceito, pô. Só porque eu não sou americano, eu sou brasileiro, isso é preconceito. Não. Vocês estão com preconceito para cima de mim? Porque o meu visto venceu e eu sou brasileiro? Não. Você acha que é preconceito? Ou você acha que era a lei daquele país? Você faria o quê? Se colocava em pé ou ficava discutindo com eles? Você seria inteligente? Eu fui inteligente, na hora me levantei e disse, sorry, I don't understand. Ou seja, eu não entendo, me desculpa, eu não entendo. Fiquei de pé, o policial disse, it's okay. Me agradeceu pela minha educação, voltou para lá, o juiz entrou, sentou, pronto. Você entende? Então o que acontece? Só pagasse a multa e nada mais. Nada mais. Paguei a multa, $600, fracionário, e 200 por semana. Paguei em 4 vezes. 4 não, 3, né? 3 vezes. O que acontece? O que acontece é o seguinte, tem gente que quer infringir a lei do outro. A lei de Deus, para entrar no reino de Deus, pastor, é assim. A Bíblia diz que é com esforço, né? Isso. Para começar já tem que ser com esforço. Então tem que trabalhar para isso. Nós já falamos sobre isso? Não. Pastor, nós falamos sobre aquela vez comentar no reino de Deus. Não falamos? Não, eu acredito. Então nós vamos ter que falar para você. Então veja só, então não é preconceito, existe costume. Tem gente que na minha igreja é costume e doutrina é totalmente diferente, né? Se olhar lá em 2 Timóteo 4:3, pode confundir. 2 Timóteo 4:3 vai falar da doutrina. E Mateus 15:9 também fala. Por exemplo, existe país como a Escócia, os homens andam de saia. Exatamente. Na África existe um país... E gosta de tocar trombone, instrumento preferido deles. Trombone? A gaita. Aquela gaita de fole. Na Arábia os homens usam tudo vestido comprido. Vestidão, aquele vestidão. Sim, túnica. Turbante. E as muçulmanas usam turbante. Turbante. Vai olhando. Na Arábia, na África, existe algumas regiões que as mulheres, quando estão no culto, elas tiram os seus
peitinhos, que lá as mulheres têm um peito grande, né? Para fora, entendeu? Lá não precisa nem botar silicone. Para adorar a Deus, porque aquilo ali é uma fonte de alimento, pastor. Uma fonte de alimento, elas vejam o peito delas como uma fonte de alimento. Você entendeu como é que é? Então existe preconceito. Se você entrar numa igreja daquela, você vai dizer assim, que é isso? Não venho mais aqui. Isso é preconceito? Não é preconceito. A sua opinião, você nunca viu isso, criatura. E eles, é normal para eles. O missionário ficou estarrecido, escandalizado. Aí explicaram, ele não falou nada. Homem inteligente. Por isso que eu digo, pastor, que existem pessoas, pastor, que usa o preconceito para fazer guerra. Exatamente. Até a tal guerra santa que nunca existiu, né? Que bagunça. Exato. O ser humano, ele tem um problema, ele gosta de se mostrar. Só que as pessoas que realmente elas têm certo cuidado em não machucar o próximo, porque ele ama o próximo, é o que Jesus instruiu, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, eles não têm esse problema com preconceito. Porque quando nós estamos falando e a conversa não encaixa, não dá certo, estás com opinião diferente, eu vou me calar. Inteligente. A Bíblia diz que inteligente é o que ouve. Isso é do homem. Eu vou dizer uma coisa para ti, pastor. Eu não vou me considerar inteligente, mas eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de andar com pessoas que sabem mais do que eu. Sério? Eu aprendo com eles. Tem gente que eu controlo, como eu li lá em Timóteo, pessoas amantes de si mesmo, usam as pessoas como escada para subir na vida. Essas sim são pessoas, posso até voltar se quiser. Se quiser eu volto. Não quer dizer com isso que vais desprezar que ele sabe menos, né? Não. Mas se diz no sentido de conversar, de poder acompanhar o dia a dia, né? Exato, exato. O que eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que, horas, eu gosto mais de comer peixe do que comer carne. Daí, então quem come carne eu vou desprezar? Eu gosto muito mais de comer um peixe em qualquer do que carne. Ou seja, eu gosto de andar com pessoas mais sábias, mas eu ando com uma pessoa do meu nível, claro, pessoas que sabem o mesmo que eu. E isso me edifica, né? Veja só, o Paulo falava muito de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi um líder. Aí o Jesus tinha preconceito porque ele discriminava. O que é isso? Quando que Jesus discriminou? Ele não discriminou. Ele tinha opinião própria. Ele disse, na verdade, na verdade. Então ele sempre citava isso, na verdade, na verdade. Não é isso? Gostoso de falar em Paulo, porque Paulo ele tinha uma missão na vida dele, imitar Cristo. Ele dizia assim, de meu imitador como sou de Cristo. E a importância dele de que as pessoas vissem Cristo nele, levava ele a ser uma pessoa de um raciocínio rápido, mas também muito paciente, porque ele queria que as pessoas vissem Cristo nele. Então, quando ele fosse ofendido, o que ele faria? Ele colocaria a empatia e se colocar alguma pessoa estava com problema. Então, ele sempre colocava isso aqui acima do querer e do entendimento dele. Paulo era uma pessoa que, claro, ele também nos escreveu que para ele viver, o morrer era ganho, porque o viver era Cristo. Agora dá uma paradinha então. Sim, então, olha só, não, só para ajustar. Se Paulo tivesse hoje aqui, ele ia ser considerado o quê? Um preconceituoso. Ia. Por quê? Ele defendia a opinião de Cristo a todo custo. Entendeu? Ele tinha a opinião dele, pastor. Sim. Ele, Jesus Cristo, a maior pregação de Jesus Cristo, o assunto dele em toda a sua pregação, o que era? O reino de Deus. Ele era preconceituoso porque ele não falava do reino terreno, porque ele não elogiava os governadores, porque ele não concordava com a maneira de governar deles. Ele era preconceituoso? Cristo, ele não veio para mudar o mundo. Ele veio para consertar o mundo, porque o mundo saiu do eixo, saiu do certo. E é muito importante isso aqui, nós olhar dessa maneira. Quando Cristo esteve em nosso meio, se fez homem e veio para o nosso meio, ele provavelmente, aqueles que viviam com ele, o consideraram preconceituoso, porque ele tinha o poder para destruir aqueles que estavam no poder e não o fez.
porque ele queria era salvar a humanidade. Ele veio no intuito de salvar. A nossa vontade é que todos sejam salvos. O que Cristo queria. Agora, nós vamos ser preconceituosos se dizer para ti que existe aqui hoje 2 reinos, o de Satanás e o de Deus. E que você pode ir para o inferno como também pode ir para o céu? Mas aí, pastor, vem aquele negócio. Não, mas o que eu estou fazendo... Como é que você pode dizer que o que eu estou fazendo vai me condenar ao inferno? Eu estou dizendo? O pastor está dizendo? Não. Olha só, vou ler lá em cima de novo, eu até escrevi, pastor, para ficar bem claro. Preconceito, qualquer opinião ou sentimento concedida sem exame crítico. Eu examinei detalhadamente. O céu, só entra no céu quem tiver mão limpa e o coração puro. E o céu só entra no céu através de Jesus Cristo. Não existe outro meio, obedecendo a Cristo. Entendeu? Então, eu não sou preconceituoso. Eu examinei criteriosamente as condições de uma pessoa entrar no céu. Então, eu não tenho preconceito. Não. Eu tenho um conceito formado. E outra coisa, a palavra preconceito é assim, ó. O pré é antes e o conceito é conter, formar. Eu formei a opinião de que para entrar no céu, pastor, tem que obedecer a Jesus. Eu não posso sair por aí distribuindo uma ideia de que no céu se entra de qualquer jeito. Eu não posso, gente. Eu iria contra a minha própria ideologia. E concorda? Eu iria contra a minha própria, o meu próprio estudo. Eu estudei a bíblico. Olha, nos Estados Unidos, eles não levam o carro igual no Brasil. Eles não prendem o teu carro porque ele está atrasado. Não. Eles colocam uma roda de ferro parafusada na roda do teu carro, onde ele estiver. Teu carro está parado aqui na frente da igreja, eles vão lá e botam essa roda de ferro. Só eles conseguem tirar. E se porventura tu cortar aquela roda de ferro, tu tirar a roda de ferro e sair andando com o carro, é um peso, digamos assim, seria um peso. Entra na internet que você vai ver detalhadamente. Eu até nem estudei detalhadamente sobre isso. Eu sei que o meu carro eles iam colocar. Eles botam um ferro de mais ou menos uns 20 quilos, é uma meia-lua, parafusado no aro do carro. Então o carro não consegue andar. Não deixa o carro andar. E tu não pode cortar. Não pode cortar. É uma lei que o país tem. Eles não prendem o carro igual aqui no DJ, coisa dessa natureza. É uma lei daquele país. Outra coisa, para você entrar naquele país, tem que ter um visto. Sabia? Tem que ter. Eles vão fazer uma análise crítica da tua vida para te dar o visto. Aí você vai dizer para eles são preconceituosos, pastor. Eles não me deram visto, pastor. Pastor, eles não deixaram eu entrar lá nos Estados Unidos, não me deram visto. Eles são preconceituosos? Não. Não são. Então, e o céu, pastor? Existem leis? Nós falamos aqui outro dia. Acho que foi a terceira edição. Sobre o céu, se é opção, o inferno é obrigação. Eu acho que foi a segunda edição, pastor. Eu acho, não lembro agora. O primeiro foi sobre a mulher... foi a segunda edição. Foi a segunda edição. Então, assim, nós temos que entender assim, qual é a missão do ser humano? Segundo a Bíblia, nós viemos para a Terra ter uma missão, salvar nossa alma. Se possível, levar outro conosco. Essa lei que está falando dos Estados Unidos, na minha opinião, seria melhor que a nossa, porque a nossa policial lhe atende, está com um documento atrasado, por exemplo, ele vai prender o seu carro. Aí vem o guincho. Você vai pagar o guincho, vai levar para um pátio. Você vai pagar o pátio, depois você é multado, aí tem que pagar isso tudo aqui para poder retirar o carro e pôr ele certinho. Lá nos Estados Unidos, o carro fica onde está. Se você não tiver condições de pagar aquilo ali no momento, você vai dar um jeito, vai se virar. Então, você não tem outro prejuízo maior ainda. O seu erro é aquilo que você não fez. Tem aquela conta, salda a conta, ele libera o carro. Aí você me pergunta se isso é preconceito. Se tivesse um negro,
um gay, uma lésbica, alguém... Político religioso, muçulmano, muçulmano, não interessa. candomblé. A lei para todos vai ser igual. Exato. Qual é a diferença? Não existe alguém chegar e dizer para ti, não, teu carro vai ficar preso porque tu não tens o green card. Ou teu carro vai ficar preso porque eu não gostei da cor dele. Não, tem uma lei e aquilo é para todos, não interessa. Então, para nós fechar a nossa edição aqui, a 5ª edição, né, pastor? Sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Presta bem atenção. Todos os reinos têm lei. Olha aqui, ó, Escócia eles usam saia. Sim. Né? Na Alemanha, cada um tem o seu costume, entendeu? O reino de Deus, ele é o seguinte, preste atenção para nós concluir. Não existe preconceito na nossa fala. Olha só, Jesus vendo a multidão, isso o capítulo 5 de Mateus, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, ele ensinava dizendo, preste atenção, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Repetindo, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, não por causa do preconceito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguis os profetas foram antes de vós. Aqui é a carta magna do céu, pastor. Você entendeu? Essas são as leis. Não vou dizer que são as leis única, mas é um discurso, não um discurso inflamado de Jesus. Você vê que ele não teve nenhum preconceito. Ele disse, bem-aventurado, olha só, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é alguém. Bem-aventurados que choram. Então, quem não chora? É preconceito? Bem-aventurados os mansos, então os brabos, ele é preconceituoso com os brabos? Não, porque Jesus tem uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio dele era, na verdade, ele não era um crítico, ele era um estadista. Posso até dizer assim, um termo forte, né? Estadista. Mas ele era um legalista. Ele era um camarada que ele lutava pela verdade. E pela verdade, ele morreu. Defendendo a verdade. Não existe preconceito quando você está na sua razão. Se você estiver na sua razão, pare de brigar. É verdade. As pessoas usam o preconceito para brigar. Essa gurizada, meninada nova, tudo é preconceito, brigam. Eles usam a palavra preconceito para brigar. Mataram um rapaz lá no Carrefour. Estava usando o crime como um preconceito. O preconceito, o racismo. Aí foi declarado que não foi racismo. Não tinha nada preconceito. Foi lá uma discussão que brigaram lá. Quem tem razão, a justiça que defina quem é que tem razão, quem foi errado, quem foi certo, não sou eu que vou definir. Mas não é. Então eles usam o preconceito para tanta coisa desnecessária. É que muitas vezes
nós vamos concordar que, por causa do racismo, por causa do preconceito, muitos que têm uma visão distorcida querem se aproveitar e usa de bandidagem, usa de má fé para que então leve proveito, ganhe proveito, seja beneficiado nisso. E a lei tem que se cumprir. Se alguém está trabalhando, se eu chego num policial com o meu carro, que já conversamos, atrasado, a lei no Brasil diz que tem que ser detido, tem que ser guinchado e ir para um pátio. Enquanto que nos Estados Unidos, simplesmente onde está, eles largam o teu carro ali. E como você vai sair dali é problema seu. Só que lá rege muito rápido. Você consegue pagar e já libera o carro, pode ser até no mesmo instante. Eu penso assim. Eu não sei como é que funciona lá. Pagou, saiu. Então desburocratizou. É uma palavra difícil, hein? A burocracia, né? Desburocratizou. Tirou a burocracia. Entendeu. Eu sou inteligente. Estou diante de mais de 120 milhões de brasileiros inteligentes. Nós vamos entender que Deus, Ele procura sempre facilitar para ti. Nós lembramos que Jesus, quando Ele entrou lá no pátio, Ele virou os cambistas, Ele disse que a casa do Pai não era casa... É preconceito isso aí com quem trocava as moedas? Os religiosos quiseram assim. Não tinha nada de preconceito. Mas tentaram até prender ele. Não é verdade? Então, é isso, pastor, que eu quero... Porque daí ofendeu o lado dele. É isso que eu quero finalizar, pastor, entendeu? Gente, não use... O preconceito mata. Preconceito eu vou dizer assim, preconceito é quase que uma doença. As pessoas se aproveitam desse tipo, desse relacionamento para ofender. Então é o seguinte... eu não vou ter mais opinião própria, vou concordar com todo mundo, senão eles vão dizer que eu sou preconceituoso. Não! Isso. Você tem a sua opinião própria? Tem a sua opinião? Você é cercado de argumentos? Você tem argumentos? Você tem conhecimento da causa? Você realmente domina aquele assunto? É isso mesmo? É verdade? Então a sua opinião tem que... Não, mas... Não... A sua razão termina quando a dele começa. Então, assim, aí o que acontece? O preconceito. Você vai brigar com uma pessoa porque vocês vão discutir um assunto que às vezes ela não conhece o assunto, mas está brigando, você é mais inteligente, para. O que acontece é que muitos tornam-se fantoche, sabe? Alguém chega com um bonequinho lá e o bonequinho... Sim. E você fala... A mídia, rapaz, hoje em dia a mídia está... Então, você não pode ser um fantoche. Não. Não pode eu chegar e colocar em ti o meu pensamento e você, para não dizer que não é preconceituoso, que é moderno, exato. segue o pensamento. Não, isso. Prejudica a si mesmo, talvez depois a sua família, porque no futuro pode refletir, só porque você não quer ser preconceituoso, que alguém entende como que você não pode dizer não, ou não pode... desfazer aquela ideia. Então, preconceito é quando você não conhece a causa. Mas se você conhece a causa e tem, isso é a opinião própria. Então, fechamos a nossa edição do nosso Papo no Altar. Nos acompanhe ali, né? Nos acompanhe ali na rede social, né? Se quiser nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, você vai só nos ouvir. Então, inscrevendo-se pelo nosso canal no YouTube, você vai ter todo sábado ao meio-dia o nosso Papo no Altar. Se inscreva e dá um abraço aí na gente aí. E não esquece de dar o seu like, né? Certo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É o pastor Tomé querendo lhe ajudar e o pastor Gilberto. Deus te abençoe.